Convidar os irmãos para abrirem a palavra de Deus no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 15. João, capítulo 15. Louvado seja Deus. Nós leremos do verso 1 ao verso de número 8. João, capítulo 15, do verso 1 ao verso de número 8. Glória a Deus. Bem-vindos, irmãos, bem-vindos. Alegria estar com os irmãos. Louvado seja Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Diz o texto então: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas, se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade. Irmãos, até aqui, eu quero falar com vocês sobre o chamado de Deus para permanecermos em Jesus. O chamado do Senhor para nós permanecermos nele. É interessante nós olharmos a palavra de Deus logo no capítulo de número 14. O Senhor Jesus começa a trazer uma palavra de consolo para os discípulos, porque os discípulos estavam preocupados, com medo de ficar sem o Senhor Jesus, porque ele ia subir, ele ia para o céu, retornar para a casa do Pai, de onde ele havia vindo. Mas o Senhor Jesus traz uma esperança, chamando a atenção dos discípulos para o céu, para o futuro, dizendo para eles: não fiquem perturbados, não fiquem com conflitos no coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Não fiquem preocupados, porque na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu diria para vocês, mas é assim. Se não fosse, eu ia falar, mas é. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. E quando você olha para o capítulo 15, o Senhor Jesus agora conforta os discípulos, não com uma mensagem futura, não chamando a atenção deles para o futuro, mas para o presente. Jesus aqui fala com eles com uma metáfora, não é? Mostrando aqui ele como uma videira verdadeira. E Jesus fala que ele é videira verdadeira exatamente porque o Antigo Testamento chamava Israel de uma videira brava. O povo de Israel era uma videira que precisava frutificar, mas não frutificou, que precisava cumprir os seus propósitos de maneira sublime e profunda, mas falhou nesse processo. Por isso, Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador, o agricultor, o podador, e ele vai dizer: vocês são ramos, vocês são ramos. Normalmente costuma-se ministrar a palavra dessa, queridos irmãos, pensando rapidamente sobre um propósito, que é o propósito de frutificar. É verdade, o propósito de frutificar é muito claro aqui, mas ele não é o primeiro propósito, o principal propósito. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Eu sei disso por causa de uma regra ligada à interpretação da Bíblia, e nós precisamos olhar para esse texto e perceber qual é a palavra que mais se repete nesse capítulo.
O verbo, sobretudo, que mais se repete é permanecer. Inúmeras vezes o Senhor Jesus usa essa palavra permanecer. Permaneçam em mim, permaneçam em mim, meu Pai permanecerá em vós, se vocês não permanecerem em mim. Então, a ideia principal do texto, e que o Espírito Santo trouxe ao meu coração para ministrar a Pipo hoje, é: nós somos chamados a estar em Jesus, a permanecer em Jesus. Veja, não é chegar até Jesus e depois se afastar. Não é começar uma caminhada cristã e depois se ausentar. Muitos começam bem, mas depois se distanciam. Muitos dão passos iniciais de alegria, mas com o tempo se afastam e perdem o brilho e a alegria de caminhar com o Senhor. Jesus está dizendo: é necessário permanecer, ficar, estar, vivenciar. É necessário se alegrar na videira. E ele vai dizer aqui que uma das coisas interessantes no texto é a realidade do agricultor, do podador, do lavrador, que tem sempre a intenção de fazer limpeza nesse ramo que é a igreja. Nós temos aqui, irmãos, um papel lindo acerca da igreja. Imagina o Senhor Jesus como videira e a quantidade de ramos nessa videira. É interessante nós pensarmos que não é um ramo só. Quando você olha para uma videira, e se for aquela parreira enorme, você vai ver que tem um ramo, depois desse ramo tem mais um ramo, e desse ramo outro ramo, e ela vai se estendendo e ela vai se abrindo, porque nós vamos entendendo que a igreja avança e discipula e ministra a outros, de maneira que da minha vida alguém surge também por meio do testemunho, da pregação, por meio do discipulado, e dessa pessoa surge outra pessoa. É o que Paulo diz para Timóteo: eu ensinei você, agora você vai pregar a outros, preguem a outros fiéis, para que esses outros também deem testemunho de mim. E esse ramo vai crescendo, ele vai expandindo, e por mais que pareça estranho, por mais que doa, é na poda que um novo ramo brota, uma nova disposição vai surgindo. Então, o Senhor chama a mim e a você para permanecer. E se Ele chama para permanecer, é porque existe possibilidades da gente enfraquecer, da gente desanimar, da gente distanciar. Quantas pessoas começaram bem e agora não querem mais? Quantas pessoas que estavam não estão mais? E é interessante, irmãos amados, que antes de qualquer fruto ser dado, o Senhor Jesus está interessado no nosso caráter, está interessado na nossa vida, está interessado em nós como ramos, como discípulos, como servos do Senhor. Por isso Ele usa a palavra permaneçam em mim. Nós queremos rapidamente nesse texto sair para o versículo de número 7. Deixa-me ver se é o 7. Mas se vocês permanecerem em mim, minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Nós queremos rapidamente partir para o final, né? Dizer assim: nossa, tudo que a gente pedir, o Senhor Deus vai dar para a gente. Peçam o que vocês quiserem e vai ser feito. Agora preste atenção, existe uma caminhada nesse processo que o Senhor Jesus chama eu e você para trilhar. Quando nós olhamos para o versículo de número 2, ele vai dizer: todo ramo, a parte B do versículo, todo ramo que dá fruto, ele poda com o propósito de produzir mais ainda.
Então, todo ramo que dá fruto, nós temos que nos perguntar se nós permanecemos no Senhor e se nós estamos frutificando. Se estamos, o Senhor Deus poda, o Senhor corta. Queridos, tem uma coisa: todo aquele que é crente, todo aquele que entregou a vida para Jesus e está andando com Jesus, de alguma forma, ele vai sentir alguma frustração, ele vai sentir alguma dor, ele vai sentir alguma aflição, ele vai sentir algum nível de disciplina, porque o Senhor Deus tem um projeto para mim e para você, e nós não podemos descansar na mesmice, nós não podemos olhar para a nossa vida e achar que nós somos chamados para ser crente de banco, não é? Crente de banco, não. Todo crente tem um ministério, todo crente tem um chamado, todo crente tem dons. Não há ninguém na igreja que tenha todos os dons, mas também não há ninguém na igreja que não tenha dom nenhum. Todos nós temos algum dom para servir, para trabalhar. Todos são chamados para o trabalho. Ninguém foi chamado para ser crente para não fazer nada. Ninguém. Nenhum. Se você está na igreja e não faz nada, em nome de Jesus, o Senhor nessa manhã está sacudindo você para dar uma olhada para dentro da sua alma e perceber que todo ramo que está no Senhor, que permanece no Senhor, esse ramo frutifica, esse ramo vai fazer alguma coisa, se estiver fazendo pouquinho, porque alguma coisa está trabalhando, o podador está chegando, o lavrador está chegando, dói, mas ele faz isso por amor. É uma oportunidade que todo ramo tem de ter o dono da vinha perto de si. A gente às vezes acha estranho, mas é uma oportunidade. Quando é que o lavrador está mais perto da vinha? Quando ele vem para podar, quando ele se aproxima. Então, preste atenção, nessa manhã, Deus está dizendo para mim e para você: pense como você está em Jesus, pense como você está, não se acomode em nome de Jesus. Não se acomode, pense: eu posso, eu tenho condições, todos têm condições de fazer alguma coisa, de servir o reino com alguma coisa, e essa é a mensagem. Ele poda para produzir mais, produzir mais. Mas o texto continua dizendo, verso 4: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Permaneçam em mim, permaneçam em Jesus, porque Ele permanece em nós. Vamos continuar o texto. Versículo 5: sim, eu sou a videira, vocês são ramos, quem permanece em mim ou nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Verso 6: quem não permanece em mim é jogado fora. Aí ele está falando eu não vou tratar desse aspecto aqui do ramo que está fora da videira, eu vou tratar só dos ramos que estão na videira, não é? O verso 7: mas se permanecerem em mim. Agora vamos daqui para frente perceber um caminho interessante aqui, queridos irmãos, e eu espero que o Espírito ministre ao coração dos irmãos. Nesse verso 7, ele vai dizer, mais uma vez: permaneçam em mim, permaneçam em Jesus. Veja, não é só uma questão de igreja, não é só uma questão de estar na igreja no domingo. Eu preciso falar isso para esta igreja, eu preciso falar isso para esta igreja, para essa comunidade Pipo. O mínimo que eu e você podemos fazer é congregar. O mínimo é estar na igreja, ou estar no culto. Esse é o mínimo, é o mínimo. Mas ele está dizendo: permaneçam em mim, no relacionamento comigo. Esse é o primeiro passo. Você precisa certificar, você está mesmo em Jesus? Você ama Jesus, entregou a vida para Jesus, você quer se batizar, já se batizou, está vivendo a vida cristã de verdade? Esse é o primeiro ponto. Pergunte para você: você permanece em Jesus ou você só gosta da religião? Segundo, ele vai dizer no verso 7: e minhas palavras permanecerem em vocês. É importante você certificar se a palavra dele está permanecendo em você.
Se a Bíblia, a verdade revelada está permanecendo, se tem Bíblia no seu coração, se tem palavra de Deus na sua mente. Irmãos, nós vivemos um tempo de correria, mas também de distrações. Não é só correria, é falta de prioridade e de foco muitas vezes. Porque às vezes nós temos tempo para muita coisa, mas não temos tempo para a palavra de Deus. Sim ou não, gente? Sim ou não? Muitas vezes fazemos coisas demais, mas não temos tempo para ler a Bíblia. Não pode, esse discurso nunca vai mudar. Ele nunca vai mudar. Nunca vai mudar. O Senhor Deus chama a atenção desta igreja. Se você não lê Bíblia, você está errado. Se você não lê Bíblia, você está falhando. Se você não está lendo, pastor, eu não sei ler, então ouça a Bíblia. Peça alguém para ler a Bíblia para você. Tem Bíblia digital. Você tem que ler a Bíblia, porque não é o pastor Márcio, não. É a palavra de Deus. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, como é que a palavra vai permanecer se você não está lendo a Bíblia? Então preste atenção. Há um crescimento de ideias aqui. Você precisa permanecer na palavra, você precisa ter vida devocional, você precisa ler Bíblia todo dia, irmão. Você precisa ler Bíblia todo dia. Ah, pastor, eu leio, de vez em quando eu passo o olho na Bíblia e tal. Não vale. Não vale. Se você ama Jesus, se Jesus é o Senhor da sua vida e você não está se dedicando, está errado. Tem alguma coisa errada. Me permita ser profeta nessa manhã. Tem alguma coisa errada com você e o Senhor hoje chama você para consertar isso. Diminua tempo no trabalho, diminua no celular, diminua tempo no esporte, no lazer, em alguma coisa, mas você precisa voltar para a palavra de Deus. Você precisa, e você vai entender por quê do que eu estou dizendo aqui agora. É para o bem seu, a palavra dessa manhã é para o bem da sua alma. Permaneçam em mim e minhas palavras permaneçam em vocês. Aí vocês vão pedir o que vocês quiserem. O que vocês quiserem. Deixa eu fazer uma junção aqui. Olha o verso 16. Olha o verso 16, está dentro do mesmo texto. Ele vai dizer ao Senhor Jesus: vocês não me escolheram. Não é o ramo que escolhe grudar na videira, é a videira que cria o ramo, é a videira que separa o ramo, é a videira quem chama, é Jesus quem chama. Olha, vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para quê, gente? Para quê? Não. Vocês estão por... Aí sim, exatamente. Eu chamei vocês para irem. É outro verbo. Porque nós vamos rapidamente, o que a gente quer? A gente quer pedir qualquer coisa e o Senhor vai dar. Qualquer coisa. Agora pensa no texto como um todo. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Agora a gente tem mais um detalhe aqui. Eu chamei vocês para irem. Vocês têm que ir. Não é só vir, é ir. Não é só estar aqui durante a semana, é estar lá. Estar lá para quê? Para fazer o que Jesus veio fazer. É o que nós chamamos lá da grande comissão em Mateus capítulo 28. A autoridade de Jesus, ele diz: vão e preguem, permaneçam em mim, as minhas palavras em vocês. Vão, e agora eu volto para o versículo de número 7. Quando as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão, aí ele está falando de oração, pedirão. Se você somar isso com outro texto do Senhor Jesus, que ele diz: tudo que pedirem em meu nome, aí eu vou conceder. Então veja bem, o Senhor Deus vai conceder o que você quiser. O que você quiser. Desde que você permaneça em Jesus, as palavras permaneçam em você, desde que você vá viver a missão, vá pregar, vá discipular,
tudo isso, e você orar no nome do Senhor Jesus, você vai pedir o que você quiser, e o Senhor Jesus vai fazer. Vai fazer. Por que muitas vezes Ele não faz? Por quê? Porque nós estamos fora de sintonia, porque nós não estamos aliançados com o Senhor, porque quando não se permanece em Jesus e a palavra dele não permanece em nós, quando nós não estamos cumprindo a nossa missão, a nossa oração é egoísta, a nossa oração é mundana, a nossa visão é extremamente fora da missão, e o Senhor Deus não tem compromisso com isso. Preste atenção, irmãos amados, quando o Senhor Jesus chama a gente para uma vida intensa e profunda, Ele quer colocar a gente num trilho para nos abençoar, para responder oração. O Senhor Deus tem prazer em responder oração. Jesus está dizendo: eu quero responder oração, eu quero que vocês tenham poder, eu quero que vocês tenham poder, eu quero que vocês vejam coisas acontecendo, mas é necessário vocês viverem o propósito para o qual eu chamei vocês. Propósito de permanência, de santificação, de discipulado, de envolvimento. Nessa manhã, queridos irmãos, o que o Senhor Jesus está chamando a gente é para fazer uma correção na nossa rota. Correção na nossa rota. Quantos aqui estão lendo Bíblia? Quantos aqui estão jejuando? Não é verdade? Pastor, jejum é coisa de quê? Coisa de crente, ué. É coisa de crente. Jejum é coisa de crente. Quem ensinou a jejuar foi o Senhor Jesus Cristo. Oração, quem orava e quem nos chamou para a oração foi o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia, ler Bíblia, estudar Bíblia, quem chamou foi o Senhor Jesus Cristo. De vez em quando você vê umas aberrações por aí, não vê? Crente determinando a bênção, declarando, decretando a bênção, entendeu? Eu nunca vi isso na Bíblia, eu nunca vi base para isso na Bíblia. O ramo determinando para a videira como é que as coisas vão acontecer. Decretando, dizendo, eu vou dizer uma coisa para você, nós não podemos nada, só podemos permanecendo nele. Se permanecermos nele, se estivermos aliançados com ele, você vai pedir o que você quiser. E aí o fruto vem. Que fruto, pastor? Nós não temos tempo, irmão, mas o fruto você vai ver na Bíblia, Paulo dizendo, por exemplo, lá em Romanos, que oferta é o fruto da igreja, um dos frutos da igreja. Quando a igreja ofertava na região da Macedônia, Paulo chama a oferta de fruto. Quantas vezes nós temos dificuldade com o nosso bolso? Quantas vezes dificuldade para ser fiel? Dificuldade para ser fiel, para ajudar alguém, para dar uma oferta para alguém. Não estou nem falando só sobre a igreja, é uma dificuldade que nós temos. A infidelidade, muitas vezes, aí nós queremos a bênção, mas a infidelidade está presente, é uma delas. É o Senhor Deus que nos chama. Outra coisa, a pregação da palavra de Deus é fruto. Paulo diz assim, olha, eu quero entregar alguns frutos, eu quero conseguir alguns frutos entre vocês, como eu fiz entre alguns gentios. Ele está falando de fruto, a pregação do Evangelho. Quando você olha Paulo falando aos Gálatas, ele vai falar do fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, a humildade, o domínio próprio, fruto. Então, escute uma coisa, escute o seu pastor em nome de Jesus. A palavra nessa manhã é levar você para o centro da vontade de Deus, para você ser abençoado pelo Senhor, podendo pedir o que quiser e Deus respondendo, e responderá segundo a sua vontade. Por quê? Porque Ele é o Deus soberano, e você precisa se alinhar à palavra de Deus. Precisa ter paz, precisa ter paz, precisa ter resposta de oração. Permaneça no Senhor, as palavras do Senhor permanecer no seu coração. Vão, eu os escolhi, eu os chamei para irem, não é para virem. Igreja, eclesia, os chamados para fora. Eu chamei vocês para irem. Por isso os nossos grupos pequenos, os nossos grupos de discipulado, para a gente ir, convidar pessoas, ganhar gente para Jesus. Aí, você vai pedir, em nome de Jesus, o que você quiser. Crente cheio da Bíblia,
crente permanecendo em santidade, podado pelo agricultor, só pede coisa que está alinhado com o centro da vontade de Deus. E aquele que pede alinhado com o centro da vontade de Deus, não fica sem resposta. Vamos ficar de pé, vamos orar. Fala com Deus no seu coração, fala com o Senhor. Se Deus falou com você, né? Fala: Deus, me perdoe, me ajude a ser crente, me ajude a melhorar a minha vida, né? Senhor, nós estamos aqui nessa manhã, certamente cada um de nós tendo que fazer ajustes diante da Tua palavra, diante da Tua pessoa, mas muito obrigado por sermos nós ramos ligados no Senhor. Muito obrigado, Deus, por nos alimentarmos do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por Tua palavra revelada, que nos edifica, a Tua palavra que nos ensina, que nos amadurece. Muito obrigado por ela. Obrigado, ó Deus, pelas iniciativas que já temos tido de pregar, de discipular, de ir. Muito obrigado. Mas pedimos que o Senhor nos impulsione mais para ganharmos mais almas para o Senhor, mais vidas para o Senhor. Não deixe a gente sem pregar, não deixa, Deus, tenha misericórdia. Não deixe ninguém de nós aqui nos acostumarmos com a vida cristã de tal maneira que a gente perca a ousadia de pregar o Evangelho, de testemunhar do Senhor, de ir e falar e convidar e anunciar Jesus. Tenha misericórdia e permita-nos, ó Deus, vivendo para a glória do Senhor, pedirmos e vermos resposta, e vermos as orações sendo respondidas, vermos um movimento espiritual acontecendo, vermos um avivamento local acontecendo, vendo as nossas famílias sendo restauradas, o poder do Senhor vindo sobre nós como igreja do Senhor. Nós pedimos esta bênção nessa manhã e oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar.